Graça, misericórdia e paz da parte de Cristo Jesus, o único Senhor e o nosso Salvador, repouse sobre toda a igreja. Amém? Boa noite, queridos. Noite maravilhosa que o Senhor está nos dando, linda, principalmente por estarmos aqui essa noite. Não poderíamos estar em outro lugar, senão neste lugar, casa de adoração. Vamos abrir a palavra do Senhor, por favor, no livro de Efésios, carta de Paulo à igreja estabelecida em Éfeso. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vou repetir. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queria começar essa palavra fazendo uma pergunta. Quem é o Espírito Santo? Para você, quem é o Espírito Santo? Gostaria de ouvir. Quem é o Espírito Santo? Quem? É Deus. Isso já me basta. Com respeito à religião judaica, que entende de forma diferente, e nós fomos enxertados na oliveira, a salvação passou pelos judeus e chegou até os gentios, e por isso nós damos glórias essa noite de sermos salvos em Cristo Jesus, mas nós cremos que o Espírito Santo, na dispensação da triunidade do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós cremos que o Espírito Santo é Deus. Jesus se entrega por nós, morre na cruz, como havia predito, mas antes ele havia dito: olha, é necessário que eu vá, porque eu vos enviarei um outro Consolador. Um outro Consolador. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo. Mas eu vou para o Pai e vos enviarei um outro Consolador que vai caminhar convosco, porque a luz do mundo então será a igreja do Senhor Jesus, acompanhada, assessorada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas muitas das vezes, quando nós vamos falar alguma coisa acerca do Espírito, há algumas confusões que nós gostaríamos, com a iluminação do próprio Espírito de Deus, tratarmos essa noite. Uma delas é quando nós estamos buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele deve ser buscado? Ele deve ser buscado. Apocalipse 3:20. Não há nada que impeça o homem de buscar, haja vista que dentro do homem há um vazio, queridos, dentro daqueles que creem, daqueles que não creem. Há um vazio muito grande que só pode ser preenchido por Deus. Você crendo ou não na existência de Deus, você crendo na existência de Deus, mas nunca aceitou o Senhor Jesus, mas crê na existência de Deus, ainda assim há um vazio dentro do coração do homem. E daquele que é ateu, aquele que não crê, ainda assim há um vazio.
que o homem tenta preencher, mas não consegue preencher porque esse vazio é do tamanho de Deus. Só o Senhor pode preencher esse vazio. Então, nessa busca incessante de homem, mulher, cientistas buscando essa essência que possa preencher esse vazio, nós encontramos o próprio Espírito dizendo em Apocalipse 3, versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Aquele que ouve a voz, a iniciativa de Deus, que a iniciativa sempre vem de Deus, e ele ouve essa iniciativa, ele está, de certa forma, buscando o Espírito Santo de Deus, que é Deus na terra hoje. O Deus presente aqui, a terceira pessoa, é o Espírito Santo. Diga comigo, por favor, eu sou morada do Espírito Santo. Aleluia, nós estamos vindo para a casa do Senhor para louvar, para adorar, mas aqui, na realidade, é o templo que congrega várias moradas. Se nós fôssemos contar aqui, nós teríamos inúmeras moradas do Espírito Santo de Deus, porque Ele habita dentro de nós. Não habitava, passou a habitar dentro de nós. Mas há ainda essa questão de, então quem deve buscar? Quem deve buscar é aquele que ainda não tem. Buscar, esse verbo transitivo, direto, caracteriza alguém que está buscando alguma coisa que não tem, ou que está longe, eu vou buscar para trazer para perto de mim. Então, devo buscar o Espírito? Aqueles que não têm o Espírito, devem buscar o Espírito. Porém, um dia, quando eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e o Espírito Santo entrou dentro de mim para nunca mais sair, mesmo que os seus dons em algum momento permaneçam adormecidos, ele nunca sai. A morada vai ser morada eterna dele. E outra coisa, ele não divide sua glória com ninguém, ele habita sozinho. Por isso que o crente não pode ser endemoniado. Ali é a habitação do Espírito Santo de Deus, não tem como ter outra coisa ali dentro. É só o Espírito Santo de Deus, poder máximo de todo o universo. O livro de Atos, no capítulo 18, versículo 26 a 28, nos diz algo interessante quando o ser humano está tentando buscar, tateando, buscar a Deus. Atos 18, versículo 26. E diz assim: Atos 17, 26, perdão. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e o limite da sua habitação para o homem, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, também deles somos gerações. O apóstolo Paulo está falando para aquelas pessoas, aqueles não convertidos, numa cidade chamada Atenas, uma cidade grega que adorava vários deuses, os gregos adoravam vários deuses, e lá ele encontra vários altares com o nome de cada um daqueles deuses. Os deuses do panteão maior, do panteão menor, né? Zeus, Hades, Poseidon, e os outros deuses menores. Havia o nome de cada um deles lá. Um altar para cada um. E lá no final, um altar escrito ao Deus desconhecido. Por quê?
aquele Deus desconhecido que eles também adoravam, porque eles criam na existência de vários deuses, né? Eles queriam adorar porque eles sabiam a existência de um Deus, eles não sabiam o nome desse Deus, que não era proferido, e eles queriam proferir o nome de cada Deus, porque cada Deus era chamado pelo seu nome, mas como os judeus até hoje não pronunciam o nome do Senhor, eles colocaram lá, ao Deus desconhecido. O engraçado é que hoje a gente bota nome nele, né? Os gregos respeitavam isso e não colocavam nome. Hoje a gente bota nome. Mas isso é uma outra história. E ele fala, olha, vocês precisam, porque ele não está dentro de vocês, ele está perto. Não está longe, mas ele ainda não está dentro. Mas quando nós o aceitamos, ele passa a morar dentro de nós. Mas então o que eu devo buscar? Eu tenho que deixar o Espírito Santo para lá? É claro que não, queridos. É claro que não. Mas uma vez que ele passa a habitar dentro de mim, Deus, na sua essência, não faz nada que não tenha um propósito. Nós precisamos entender isso. Preste muita atenção, queridos. Preste muita atenção. O Espírito Santo, ele entra dentro de nós e ele quer produzir algo. E o que ele quer produzir? Primeiro, é a nossa edificação. Nós não podemos oferecer nada, dar nada que nós não tenhamos. Então, primeiro, ele quer reforçar a base do edifício. E ele vai fazendo isso, vai reforçando a base. E para reforçar essa base, ele utiliza os seus dons. Gálatas 5:22. Esses dons são chamados de frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esses são os frutos do Espírito. O apóstolo Paulo começa com o dom do amor. Ah, queridos, o dom do amor. O dom do amor é maravilhoso, ele possibilita algo tremendo, que é algo que Deus quer que você tenha com Ele, que eu tenha com Ele e com o seu próximo, com o meu próximo. Sabe o que é? É relacionamento. Deus quer que nós desenvolvamos relacionamento com Ele. Deus quer que nós desenvolvamos relacionamento com o meu próximo. E para isso, Ele começa a construir essas bases com base nos seus frutos. Eu vou te dar esses frutos para te capacitar a desenvolver relacionamentos comigo e com o teu próximo. Então, queridos, quem tem o Espírito Santo de Deus, precisa se encher do Espírito. É por isso que nós não encontramos, queridos, você pode revirar, antiga aliança, nova aliança, você não vai encontrar. Procurai o Espírito Santo. Essa palavra não é dita para nenhum crente em Jesus Cristo. Mas você vai encontrar enchei-vos do Espírito. Buscai as coisas lá do alto. 1 Pedro 1:5. Pedro 1:5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados, entristecidos,
e passais por provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O Espírito Santo vai nos capacitando e vai colocando a convicção no nosso coração de que nós somos salvos, e uma vez salvos, eternamente salvos. Não perdemos a salvação. Ele vai selando e confirmando essa alegria no nosso coração. Aleluia. Aleluia. Eu devo buscar. Mas então, pastor, o que você está falando essa noite? Eu quero falar sobre uma plantação chamada plantação do Espírito Santo. Mas o que eu devo plantar? Eu devo plantar as coisas que vêm lá do alto. Pedro continua falando sobre isso, são essas coisas que vão capacitar a chegarmos ao ponto onde ele falou agora no texto anterior, em 2 Pedro, quando ele fala lá no capítulo 1, a partir do versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, vós, reunindo-vos toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso, queridos, que devemos buscar as coisas lá do alto, para que não sejamos inativos, para que não sejamos infrutuosos, para que tenhamos frutos, e frutos, conforme disse o Senhor Jesus, frutos que permaneçam. Quando nós encontramos pessoas que estão paradas, paralisadas, estagnadas, mas aquele crente ali é porque ele não tem o Espírito Santo. Não, não é não, querido, ele tem o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo, mas não está desenvolvendo, não está buscando os seus dons, não está buscando relacionamento. Não é buscar o Espírito, é buscar relacionamento com o Espírito, porque o Espírito ele já está dentro de você. O Espírito você já tem, não perde nunca. Agora, eu preciso buscar relacionamento. Sabe por quê, queridos? Porque muitas das vezes nós nos tornamos insensíveis à voz do Espírito. Ele continua falando, porém eu não tenho ouvido. Ele continua ministrando, porém eu não tenho entendido. Então, a falha da parte de Deus, de forma alguma, a falha é minha. Porque Ele está falando e eu não estou sensível à sua voz. Colossenses 3:1 diz: buscai as coisas lá do alto. Ah, Senhor, como é difícil buscar as coisas do alto. Como eu reservo tempo, e tempo, eu não reservo tempo, eu gasto o meu precioso tempo com as coisas que não são lá do alto. Mas não reservo um pouquinho de tempo para buscar as coisas que são lá do alto. E quando faço muitas das vezes por obrigação, porque sei que é necessidade minha.
E faço muitas das vezes por obrigação minha comigo mesmo. Eu me obrigo a fazer isso, porque sei que é necessário, querido, faça isso com alegria. Porque a alegria é um fruto do Espírito. Ah, mas está faltando alegria no meu coração. Está faltando relacionamento seu com o Espírito Santo. A alegria, ela vem porque é gerada pelo relacionamento com o Espírito Santo. Essa alegria, ninguém pode tirar. Essa alegria Neemias sentia quando ele disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria do Senhor, a paz que excede todo o entendimento, que o mundo não conhece, não entende e nem tem para oferecer. Essa paz o Espírito Santo pode dar, fruto de um relacionamento com Ele. Quando num momento de grande dificuldade, momentos que muitas das vezes a gente vê, algumas vezes em reportagens, de pessoas que passam por situações tão difíceis. Às vezes a gente se emociona com essas situações. E a gente fica se perguntando: Deus, por que o Senhor permitiu que essa pessoa passasse por isso? Porque estamos do lado de cá, não sabemos, a nossa visão é extremamente limitada. Eu só consigo enxergar até a porta, daqui para lá eu não enxergo, porque a parede limita a minha visão. A minha visão está limitada a esse campo visual. Mas Deus sabe todas as coisas. E nada há em Deus que não tenha propósito, mesmo aquela folhinha que cai. Ela vai cair no chão. Uma vez estava eu na selva amazônica e pensei nisso. O Espírito Santo me chamou a atenção e isso nunca mais eu esqueci. Eu vi uma folha caindo, eu estava num momento assim de depressão, de solidão. É muito fácil você sentir solidão lá, no meio da selva amazônica, no meio de um nada, né? No meio de árvores, florestas. E eu vi aquela folhinha cair no chão. E eu fiquei olhando, caramba, caiu a folha no chão. Quantas vezes a gente vê isso e a gente nem percebe? Ou quando a chuva cai, ou quando o sol esquenta, é Deus providenciando, porque para cada uma dessas coisas Deus está zelando, ou pelo ser humano, ou pela natureza para o ser humano, coroa da criação. E eu vi aquela folha cair e ficar ali, mas não demorou muito, aquela folha começou a se mexer. Eu falei: milagre, a folha caiu e está se mexendo, mas não, eram formigas que estavam carregando aquela folha. E depois eu comecei a olhar na árvore outras folhas que estavam sendo comidas por alguns bichos, alguns bichinhos comendo aquelas folhas, e eu vi que Deus estava permitindo que ela caísse para alimentar a sua natureza. Colossenses 3:1, a partir do 1. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita dos Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida não está mais aqui. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo fala muito à igreja estabelecida em Corinto sobre isso. Por que será? Você já se perguntou por que será que Paulo fala tanto sobre dons para uma igreja estabelecida num lugar de adoração pagã tão forte? Porque os dons capacitam um relacionamento com Deus e um relacionamento com o seu próximo.
capacitação. Muitas das vezes a gente quer sair fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito. De qualquer forma. O apóstolo Paulo vem discorrendo naquela carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, vem falando. Quando ele chega lá no versículo 31, ele diz: olha, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí sabe o que nós fazemos? Hoje, século 21, vamos procurar os dons. E aí, como se os nossos olhos fechassem para aqueles dons tão significativos, não que esses outros não sejam, mas nós vamos atrás dos dons que dão status, aparência de poder, muitas das vezes para nos sobrepujarmos ao irmão que está do lado. E aí procuramos dom de línguas e tantas outras coisas, né? Às vezes a gente houve época em que eu estive muitas vezes subindo um monte para orar, não porque há nada místico lá em cima, queridos, apenas para me separar do barulho, do trânsito, das buzinas. O monte serve para isso. Ou então vá para o meio do mar, um lugar onde você possa estar, não é? Em paz, com silêncio, com tranquilidade. Ou algum outro lugar onde você consiga fazer isso, dentro do seu quarto, se houver silêncio. E eu via pessoas subindo aquele monte, apenas buscando dons de línguas. E só dons de não, eu quero falar em línguas, eu quero falar em línguas, eu quero falar em línguas. Houve poucas das vezes, raras vezes, em que eu vi pessoas falando: eu quero receber do Senhor o dom do amor. Porque você, quando ama, isso não transparece. Muito pelo contrário, o amor nos diminui fisicamente, espiritualmente nos eleva. Mas muitas das vezes o fato de você amar, você se recolhe, você se diminui em algumas circunstâncias para que alguém possa ser exaltado por amor daquela vida. Muitas das vezes você recebe um tapa no rosto e vira o outro por amor daquela vida. E o apóstolo Paulo reserva um texto inteiro, que mais tarde foi transformado num capítulo, apenas para falar sobre o dom do amor. A plantação do Espírito. O que eu tenho plantado na minha plantação do Espírito? O Espírito Santo entra dentro de nós e faz um jardim. Meu filho, você quer qual semente? De qual flor no seu jardim? Eu quero ter uma violeta, eu quero ter... Diga o nome de uma flor bem bonita. Quero ter uma orquídea, eu gosto muito de orquídea. O que mais? Qual é a flor que você colocaria no seu jardim? Qual? Azaleia. Azaleia. Aí você bota lá: Espírito Santo, eu quero uma azaleia no meu jardim. Eu quero uma rosa no meu jardim. Mas se deixarmos aquela semente lá, isolada,
Primeiro buscamos o Espírito para Ele plantar aquela semente no nosso jardim. Mas se a gente deixar aquela semente lá, isolada, largada, o que acontece com a semente? O que acontece? Há pessoas com sementes de flores maravilhosas plantadas no seu jardim, não tratadas, não cultivadas, não regadas. Mas, queridos, eu quero dar uma notícia maravilhosa para você. Essa semente, ela não morre. Você sabia disso? Essa semente, ela não morre porque a palavra de Deus nos afirma que os dons são irrevogáveis. Essa semente está plantada lá. Ela não morre, mas ela vai continuar como semente. Ela não vai germinar. Muitas das vezes a gente está reclamando que o nosso jardim não tem flores. Mas não é porque o Espírito Santo não plantou, é porque nós não tratamos. Você consegue entender isso? Você entende isso? Como muitas das vezes cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa carne, das coisas materiais, mas não cuidamos das coisas do Espírito. João fala sobre isso, capítulo 15, versículo 16. Buscai, pois, frutos, mas frutos que permaneçam. Mateus fala sobre isso no capítulo 3, versículo 8. Buscai frutos, mas frutos dignos de arrependimento. Mateus fala sobre isso narrando quando Jesus falou: olha, cada um de vocês precisa dar fruto. Sabe por quê? Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Eu não conheço todas as árvores. Posso olhar uma árvore ali na frente, de longe, nem saber que ela é frutífera. Mas, se vocês me trouxerem uma maçã, eu vou dizer que ela saiu de uma macieira. Se vocês me trouxerem um figo, eu vou dizer que ela saiu de uma figueira. Porque pelo fruto nós conhecemos as árvores. Mas como então eu faço isso? Como eu faço isso? João 5, de 1 a 3. Perdão, queridos. Atos 6:4, perdão. Atos 6:4. Os apóstolos, na instituição dos diáconos, viram que para iniciar o ministério deles, eles precisavam se dedicar a alguma coisa extremamente fundamental no relacionamento com o Espírito Santo.
Não que os outros não precisassem, mas os apóstolos estavam iniciando algo. Hoje não haveria necessidade de ser um grupo específico. Hoje todos precisam fazer isso. E diz a palavra: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Duas coisas: oração e palavra. Oração e palavra. Mas, pastor, oração? Sim, Romanos 8, 26. Por que devemos orar? Mas onde o Espírito Santo se encaixa nisso? Ora, se encaixa igual uma luva. Romanos 8, 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Sabe por quê? Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Oração, sabe por quê? Porque quando nós falamos com Deus Pai, o Espírito que está dentro de nós, Ele nos toma de uma tal forma e nos conduz ao Pai. E fala junto com a gente. Quando a gente fala errado, Ele conserta. Que maravilha. Que privilégio. Que honra termos o Espírito Santo morando dentro de nós. Que honra. Que privilégio. Que maravilha. Extraordinária. Mas e a palavra? João 15, a partir do versículo 1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E tudo que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós, porém, aleluia, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Como está a plantação, como está o seu jardim, como está o jardim do teu espírito. Peça a Deus que deposite uma semente lá, mas cuide dela. Sabe por quê? Gálatas 6, a partir do versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, aquilo que ele plantar, isso também ele colherá, isso também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, relacionamento. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos antes. Por isso, por causa disso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então quem planta somos nós, e quem rega, quem cuida somos nós. 1 Coríntios 3, 6.
havia divisões na igreja, cada um queria ser um maior do que o outro, e começou a haver facções, e pessoas começaram a dizer: não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de tantos outros. Primeira Coríntios 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu peço ao Espírito Santo, eu busco no Espírito Santo os dons, a semente. O Espírito Santo planta. Eu vou cuidando, vou regando com todo carinho. Mas sabe quem vai dar o crescimento? Quem vai fazer com que ela cresça, linda, maravilhosa, florida no seu jardim, é o Espírito Santo. E sabe quem um dia vai colher todas essas flores para fazer um lindo buquê? É o Espírito Santo. E quando entrarmos no céu, vamos entrar como noiva do Senhor Jesus, com um lindo buquê em nossas mãos, feitas com as flores do jardim da nossa vida. Aquelas flores que plantamos no transcorrer de toda a nossa vida. O Espírito Santo vai colher e vai transformar num lindo buquê. E nas bodas do Cordeiro, nós vamos apresentar aquele buquê lindo, maravilhoso ao Senhor Jesus. Eu quero encerrar, querido, dizendo que Deus não habita em você, o Espírito Santo não habita em você por medida. O Espírito Santo, ele não está dentro de você, metade dentro de você e metade fora de você. Ele não está 1/3 dentro de você e 2/3 fora de você, ou 2/3 dentro de você e 1/3 fora de você. Ele, quando um dia entrou dentro de você, ele entrou plenamente, inteiro, por completo. E ele está morando dentro de você. Ele está morando dentro de você. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Dentro do meu coração há um jardim. Dentro do seu coração há um jardim. Morada do Espírito. Ele passeia nesse jardim. Eu queria orar com você porque alguns jardins tristes, talvez descuidados. Aleluia. E talvez você esteja olhando para dentro de você dizendo: que pessoa feia eu sou. Eu não sou digno de Deus. Eu não mereço Deus. Nós de nós mesmos realmente não merecíamos Deus. Mas o Espírito Santo, enviado pelo Senhor Jesus, por meio de Jesus, nos méritos de Jesus, nos capacitou a sermos a habitação do Espírito Santo de Deus. Antes não tínhamos essa condição. Não havia como Deus morar no barro. Mas quando fomos feitos casa espiritual, aí o Espírito poderia habitar dentro de nós. Eu quero orar com você, querido. Abaixe sua cabeça. Mesmo que você pense que o seu jardim não esteja florido, eu quero que você feche os seus olhos, você olhe para dentro de você e você imagine um jardim essa noite.
Mas eu não quero que você imagine o jardim lindo, maravilhoso, do jeito que você gostaria que fosse. Eu quero que você olhe para dentro de você e você imagine o jardim do jeito que você acha que ele é. Ah, mas pastor, hoje meu jardim está horrível. Imagine o seu jardim do jeito que ele é hoje. E comece a falar com o Espírito Santo. Olhe para o seu jardim. Talvez você não vai enxergar uma única flor. Aleluia, glória a Deus por aqueles que estão conseguindo visualizar um jardim florido. Porque o Espírito Santo nos fez plantar, regar, cuidar, e Ele está dando o crescimento para essas flores lindas. Mas se você está olhando para o seu jardim essa noite, e você não está enxergando uma única flor, você está enxergando plantas murchas, mal cuidadas, morrendo. A primeira coisa que eu quero te dizer, nesse final de mensagem, é que o Espírito Santo continuará a passear neste jardim. Agora imagine esse jardim triste. O Espírito Santo continua passeando por ele. Peça ao Espírito Santo que plante as sementes necessárias para tornar esse jardim um lindo jardim. E que Ele dê vida às sementes já plantadas e assuma um compromisso com Ele de que você vai cuidar e regar de cada uma dessas sementes, dons que foram outorgados, distribuídos pelo Espírito Santo de Deus para a minha vida e para a sua vida, e que estão largados lá no meio da terra. Assuma um compromisso com o Espírito Santo de cuidar deles, e o Espírito Santo assume o compromisso contigo de que vai dar-lhes crescimento devido, e no seu devido tempo brotará. Então a sua cura também brotará. Então a alegria brotará na sua vida. Então o amor germinará na sua vida, a virtude germinará na sua vida, e todas essas coisas que achamos que são boas, mas que muitas das vezes não conseguimos fazer, elas brotarão. A paz brotará. Agora imagine o seu jardim florido, junto com todos os outros que já estavam imaginando o seu jardim florido. É assim que o Espírito Santo irá fazer na sua vida essa noite.